Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a tia Efigênia e nós vamos começar mais uma aula do dia. Se liga aí na agenda do dia. Hoje é 12/11/2020, né? 12 de novembro, quinta-feira. A nossa aula de hoje é a aula de geografia, que vocês vão encontrar nas páginas 67 até a 73. Se liga aí, terceiro ano, não se esqueça de fazer a leitura do texto, tá certo? Tudo que está escrito aqui tem no seu livro. Vamos agora para o assunto de hoje. A circulação de pessoas, produtos e serviços. Terceiro ano, o assunto de hoje, o conteúdo é a circulação de pessoas, produtos e serviços. Vamos lá, por parte, para entender melhor. Terceiro ano, a circulação de pessoas, produtos e serviços nada mais é do que o movimento, né? Circulação é o movimento de quê? De pessoas andando para um lado, para o outro, de produto. Os produtos são repassados, né? Tem aquela circulação, o produto está aqui, passa para lá, passa para cá, tá certo? E de serviços. Como assim, Efigênia? De serviço? Faz um serviço aqui, faz um serviço ali. Vamos lá? Entender melhor. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar desse movimento, né? Que as pessoas fazem de um lado para o outro, prestando serviço. Como assim, tia Efigênia? Prestando serviço. Fazendo um trabalho aqui, fazendo um trabalho ali. Produto, coloca um produto aqui, bota um produto acolá. Toda essa circulação, esse movimento, a gente vai detalhar agora na aula de hoje. Vamos estudar um pouco sobre essa circulação, esse movimento de pessoas, de produtos e serviços. Vamos lá. É por diferentes vias de trânsito, por exemplo, né? Olha aqui, a circulação, né? O movimento de pessoas, vamos pensar aqui, esse movimento de pessoa, né? Movimento é um deslocamento, né? Tá de um lugar para o outro. Aí vamos ter o quê? Vias, tá certo? Diferentes vias. Tia Efigênia, que diferentes vias são essas? Vamos lá. Terrestre, aquáticas e aérea. Deu para perceber, terceiro ano, que nós estamos falando do trânsito. Para acontecer essa circulação de pessoas, produto e serviço, para acontecer essa circulação, esse movimento, vai ter que acontecer um movimento. E para a organização desse movimento, desse deslocamento, precisa ter, né? Por isso que existe o trânsito. Tia Efigênia, existe vários tipos de trânsito. Sim, vamos lá. Existe o trânsito nas vias terrestre, que é na terra, né? Que é na estrada, tá certo? As vias aquáticas, né? Na água, através de navio, tá certo? Aquáticos. E as vias aéreas, tá certo? No ar, tá certo? Através de aviões. Beleza, terceiro ano?
Então vamos falar um pouco sobre cada um desses tipos, tá certo? De vias. Vamos lá? Esses tipos de trânsito, né, dessas vias, existe um órgão. Que órgão é esse? DENATRAN. Se liga aí, terceiro ano, quando você ouvir falar, né? Você está assistindo televisão, é muito bom assistir um jornal, tá certo? Aí você vai ouvir falar do DENATRAN. Aí você fica, o que é DENATRAN? Aí você vai ouvir falar do DETRAN. Aí você vai ouvir falar do DENIT. Tia Efigênia, o que é isso? DENATRAN, DETRAN, DENIT, eu já ouvi falar em uma reportagem, ou alguém, meu tio, falou. É muito importante saber um pouco de cada um desses órgãos. São empresas. DENATRAN, tá certo? DETRAN, DENIT, responsáveis pela organização do trânsito. Cá para nós, terceiro ano, é muito importante você saber se locomover, tá certo? Corretamente. Para isso existe o trânsito. Tia Efigênia, o trânsito é o movimento de pessoas, tá certo? É o movimento de veículos, de produtos e etc. Para ter uma organização, precisa ter a organização desses órgãos, chamado DENATRAN, que significa Departamento Nacional de Trânsito. É um órgão que trabalha, né, na organização nacional, tá certo? Do nosso país, o trânsito do nosso Brasil. Departamento Nacional de Trânsito. Beleza, terceiro ano. Já esse órgão aqui, DETRAN, ele é um departamento estadual de trânsito. Ele organiza o DETRAN, o departamento estadual, tá certo? Terceiro ano, ele organiza o trânsito do nosso estado, Ceará, tá certo? Terceiro ano. E vamos agora para o órgão DENIT. Tia Efigênia, e esse órgão, ele organiza o quê? O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Já o DENIT, ele vai organizar, tá certo? A infraestrutura daquele local, a área, tá certo? Para acontecer o trânsito. Então, terceiro ano, é importante que você possa compreender, tá certo? Que existe órgãos, né, competentes para organizar essa parte do trânsito, que é muito importante para evitar acidentes, mortes, inclusive acontece muito, né? Atropelamento, esses acidentes graves que levam até a morte. Beleza, terceiro ano. Por isso existe esses órgãos para ajudar, para evitar acidentes. Mas terceiro ano, a população tem que se conscientizar que devemos respeitar, né, as regras, as normas, tá certo? Desses órgãos, tá certo? Então, vamos lá. Existe também, terceiro ano, as placas. As placas também facilitam, tá certo?
a organizar o trânsito. As placas são variadas. Existem vários tipos de placas terceiro ano. Por exemplo, as placas de serviços auxiliares. Tia Efigênia, que placas são essas de serviços auxiliares? Ah, eu já vi, é uma placa azul com branco, dizendo serviços como pronto-socorro, tá certo? Onde é que fica um restaurante. Serviços auxiliares, que ajuda, tá certo? O condutor ali se localizar naquela área. Também, terceiro ano, existe as placas regulamentação. Essa placa de regulamentação, terceiro ano, a placa de regulamentação também você vai trabalhar, tá certo? As normas, né, daquela área. Existe também as placas de advertência. Advertência, a palavra já está dizendo, placa de advertência. Proibido ultrapassar, proibido, vamos dizer, proibido parar no acostamento da via. Então, são advertência, tá ali advertindo que você não pode fazer aquela manobra, tá certo? Por quê? Porque senão vai causar acidente. Então, outra placa que indica, né? A placa que faz a indicação, indicando, né? Tia, que placas são essas? Indicando a via, a área, se tem curva, se tem lombada, se tem uma obra próximo ali. Aí fica fazendo as indicações, placas de indicação. No livro de vocês tem as características de cada um tipo de placa. Vocês vão olhar, tá certo? Ler e compreender. Existe também as placas de sinalização de obras. Olha aqui que a tia Efigênia acabou de falar, indicando, né, se existe alguma obra ali próximo àquela via, para você quando estiver dirigindo já se preparar, não andar muito veloz, porque você pode se deparar em uma obra e acontecer um acidente. Se você está ali rápido, ligeiro, você não vai poder parar. Entendeu? Terceiro ano. E por último, as placas educativas. Placas educativas, terceiro ano. Falando, né, que você tem que pôr o cinto. São placas ensinando, né, lhe orientando como você deve agir, se comportar, né? Ser educado no trânsito, sempre com o cinto de segurança. Beleza, terceiro ano? Não se esqueça, terceiro ano, que as placas são variadas, cada uma tem a sua cor, o seu tipo, são diferentes. Não se esqueça de aprender isso, que isso é muito importante para a sua vida toda, terceiro ano. Vamos dar um exemplo, você vai fazer uma viagem, pode ser de carro, de avião, de ônibus, todo transporte, tanto terrestre, aquático e aéreo, vai ter sim a sinalização. Por isso que é importante você entender, tá certo? E respeitar. Já pensou, terceiro ano? Você compra lá quando tiver adulto, seu carro, ou seu avião, ou seu navio ali, e não respeita a sinalização. Aí no trânsito você vai causar acidentes.
que causa até a morte. É o que a gente vê muito, né, nos jornais, né? Imprudência, o que é isso? É não respeitar as regras. Beleza, terceiro ano. E nós, né, terceiro ano, sabemos muito bem, vocês estão de parabéns, que vocês sabem que tudo existe regras, normas, né? E o terceiro ano está de parabéns, que sabe obedecer muito bem todas as regras e normas, porque nós sabemos, terceiro ano, que as regras e as normas servem para facilitar a nossa vida, para nos ajudar a viver melhor. Chegamos ao final, o terceiro ano da nossa aula de Geografia. Não se esqueça de fazer a leitura, tá certo? No livro de vocês de Geografia e fazer o exercício. Beijão da tia Efigênia e até a próxima aula.